Oi, bom dia a todos. A gente vai dar início aqui. Então, é com muita alegria que o Centro Acadêmico 22 de Agosto propõe essa aula magna para dar boas-vindas aos alunos ingressantes de 2024 no segundo semestre. Então, a gestão Alvorecer recebe no dia de hoje o doutor, senhor Miguel Nicoleles, para ministrar a aula magna como marco do início do ano letivo. Em nome da PUC São Paulo, eu agradeço o senhor por ter aceitado o convite, cuja presença muito nos honra. Então, agora eu vou chamar a mesa para ser composta a presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Ana Júlia Carmona. Também chamo para compor a mesa o doutor, professor Miguel Nicoleles. Eu passo a palavra agora para a presidente Ana Júlia Carmona. Bom dia a todos. Alunos e alunas, professores, funcionários, a presença da professora, futura vice-reitora Carla Long, e todos os membros do Centro Acadêmico 22 de Agosto, que trabalharam fortemente para que esse evento grandioso pudesse ser realizado na memorável presença do Dr. Miguel Nicoleles. É com grande honra que hoje contamos com a presença do Dr. Miguel, que certamente marcará de maneira única nossa jornada acadêmica e intelectual. Nosso exercício como estudantes de Direito, temos a responsabilidade de buscar a compreensão ampla e profunda dos desafios que enfrentamos na nossa sociedade contemporânea. E isso implica em dialogar não apenas dentro das fronteiras da nossa própria disciplina, mas também explorar ricas intersecções entre o direito, a ciência e a tecnologia. O professor Nicoleles é um verdadeiro pioneiro cujo trabalho transcende as barreiras tradicionais do conhecimento e nos oferece novas perspectivas sobre o potencial da mente humana e das tecnologias emergentes. Sua trajetória é um exemplo brilhante de como a ciência pode e deve dialogar com a sociedade, influenciando diretamente o bem-estar coletivo e o progresso humano. Acreditamos que, para além do desenvolvimento técnico e científico, a universidade tem o dever de refletir sobre a justiça social e os impactos das inovações no mundo acadêmico. E o nosso objetivo, como representatividade estudantil, é que nossos estudantes sejam futuros defensores da justiça e compreendam o papel transformador da ciência e da tecnologia, não apenas como ferramentas a serem reguladas, mas também como forças que moldam a estrutura da nossa sociedade. Por fim, gostaria de reiterar o nosso profundo respeito e admiração pelo trabalho do professor Nicoleles e agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, que com toda certeza o seu trabalho contribui de forma significativa para a nossa formação acadêmica. Acredito que essa integração entre saberes é fundamental para que possamos enfrentar os desafios do presente e construir uma universidade mais democrática, justa e desenvolvida. Finalmente, desejo boas-vindas aos calouros ingressantes do segundo semestre do curso de Direito da PUC São Paulo e gostaria de dizer que podem contar com o Centro Acadêmico 22 de Agosto nessa jornada que é a graduação e a vida universitária. Obrigada. Finalmente, é com muita honra que eu apresento para ministrar a aula magna o professor doutor Miguel Nicoleles, graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo em 1984 e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo em 1989. É pós-doutorado em Fisiologia e Biofísica pela Universidade de Hahnemann e é professor titular de Neurobiologia e Engenharia Biomédica e co-diretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade de Duke. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Como ex-dirigente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina, é um enorme prazer estar aqui
40 anos depois do meu mandato ter terminado na USP, a convite do Centro Acadêmico. É uma grande honra, particularmente porque a PUC sempre esteve ligada à minha família, né? O meu pai foi estudante aqui de Direito, depois virou juiz de Direito, não de futebol, de Direito. E por 40 anos eu ouvi ele me dizendo que esse era o caminho que eu deveria seguir. Eu consegui escapar. Minha mãe se formou como jornalista na primeira turma a ter mulheres na Casper Libero, que era ligada à PUC, nos anos 50, final dos anos 50. E agora a minha sobrinha predileta, apesar de única, cursa o curso de Direito aqui, ou seja, ela não escapou. Eu consegui, mas foi difícil. Então é um enorme prazer retornar aqui. Anos atrás, ontem à noite eu estava pensando o que eu ia falar para introduzir uma palestra. Eu até tinha pensado em não falar absolutamente nada de neurociência, falar só sobre o que é viver no mundo atual, numa universidade, né? Na realidade, eu celebro esse ano 40 anos de formatura. E a primeira coisa que eu diria aos calouros é: se preparem, porque 40 anos passa rapidamente, muito rapidamente, né? Eu ainda lembro com grande prazer do meu tempo de graduação, num momento muito louco do Brasil, muito absurdo. E eu lembrei de uma história, antes de começar a falar sobre o tema da minha aula, que talvez seja interessante para vocês terem uma noção do que era o Brasil dos anos 70 e 80. Alô, alô? Eu não controlo o volume, eu só controlo o meu. Talvez. Imagine. No dia que alguns de vocês, alguns aqui vão lembrar, na manhã do dia em que a PUC foi invadida pelo ex-secretário de Segurança de triste memória do Estado de São Paulo, Erasmo Dias, por algum motivo que escapa completamente à minha compreensão, a minha turma do ensino médio do Colégio Bandeirantes resolveu protestar na rua Estela, saindo da classe e tomando a Rua Estela, protestar contra a demissão do nosso melhor professor de História, que era um professor que era professor da USP também e nos dava aula de História, e era um cara genial, que de alguma maneira entrou em conflito com a direção do Colégio Bandeirantes e foi demitido. Pois bem, naquela manhã, às 9 da manhã, eu e mais 40 colegas estavam sentados na rua, no asfalto da Rua Estela, protestando contra o diretor do Colégio Bandeirantes, que estava na sacada nos chamando de visigodos, né, que era o termo usado à época para definir a minha turma, né, de 40 malucos, né, que eram conhecidos pela sua forma peculiar de protestar naquela época do Brasil, mesmo porque semanas antes nós tínhamos espalhado por toda a Avenida Paulista pequenos cartazes, cartoons, né, do Erasmo Dias com um bigodinho de Hitler, por toda a Avenida Paulista, no meio da madrugada. E saiu uma nota na Folha de São Paulo, meu pai tomando café da manhã comigo, dizendo: olha o que aconteceu. Esse povo espalhou retratos do secretário de Segurança com bigodinho, e eu tomando café da manhã na boa, sem que ele soubesse que eu fui parte da gangue que espalhou. Mas, pois bem, naquela manhã, estavam todos nós sentados, protestando contra a demissão do professor de História, e, de repente, a gente vê os tanques blindados do 2º Exército, lá do Ibirapuera, subindo a 23 de maio. Eu nunca vou esquecer, do meu lado estava o meu grande amigo, hoje cirurgião vascular, Mauro, apelido Feijão, virou para mim e falou: eu acho que nós viramos importante demais, porque o 2º Exército vinha subindo a 23 de maio e foi uma debandada histórica, né? Nós pulando o muro do Colégio Bandeirantes, entrando pelo porão, escapando. E, na realidade, o que a gente não sabia é que, naquele dia, eles estavam planejando a invasão que ocorreu aqui, né? À noite eu descobri isso, e aí me dei conta do porquê, né? Infelizmente, o nosso status de revolucionários foi perdido, porque não era para nós que a movimentação estava correndo, era para vir para cá, né? Então, como eu disse, as minhas conexões com a PUC são muito grandes, e eu fico muito feliz de poder estar aqui para falar com vocês. E não se preocupe com os detalhes do que eu vou dizer a vocês, porque eles são irrelevantes. O meu chefe aqui no Brasil, o professor César Timoeria, que foi o fundador da neurociência brasileira,
dizia sempre para mim o seguinte: se você não conseguir comunicar o que você faz como cientista de forma que toda a sociedade entenda, o que você faz não tem a menor relevância. Então, eu vou tentar contar essa história para vocês de uma maneira absolutamente simples, e qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, basta me interromper, porque nos últimos 35 anos é assim que eu dou aulas. Todo mundo me interrompe. E eu só queria corrigir um detalhe do meu currículo, que desde 2021 eu sou professor emérito, eu não sou mais professor titular. Eu consegui escapar sobrevivi ao cargo e resolvi, desde então, criar a minha própria universidade, que está sendo criada, distribuída pelo planeta, em outros termos. Sem hierarquias, sem departamentos, sem toda uma série de coisas que, no final, eu vou tentar mostrar para vocês. Mas, enfim, durante esses 40 anos, a minha missão de vida, depois de me formar aqui no Brasil, foi tentar entender como grandes populações de neurônios, de células do cérebro, funcionam para gerar comportamentos, para gerar tudo aquilo que nós conhecemos como a condição humana, né? E, para isso, eu tive que desenvolver uma série de métodos, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 89, no meio de uma greve de transporte coletivo em Nova York, cheguei nos Estados Unidos no meio do inverno, mas ninguém me avisou que era inverno. Eu saí daqui no meio do verão, então eu cheguei de camiseta de manga curta no JFK. Quando abre a porta do JFK, era neve em todo lugar e não tinha transporte para ir para Filadélfia, que era para onde eu ia, né? Nesse momento, a neurociência estudava o cérebro registrando a atividade elétrica de uma célula do cérebro de cada vez. É mais ou menos como tentar entender o ecossistema da floresta amazônica estudando uma árvore de cada vez. Vai ser difícil, né? Porque o ecossistema é uma propriedade emergente dos bilhões de árvores que existem por lá, fora as outras formas de vida que interagem com essas árvores. Então, a minha proposta para o meu chefe americano, que tinha a mesma ideia, aliás, o meu chefe brasileiro, o professor César, quando eu falei para ele que eu queria registrar centenas de neurônios simultaneamente em animais despertos, ele virou para mim: eu conheço um lugar no Brasil que você vai conseguir fazer isso. E eu tinha procurado durante quase 2 anos, no meio do meu doutorado, para onde fazer o meu pós-doc. Eu falei: aonde, doutor César? Eu já virei o Brasil, não encontrei ninguém que possa fazer isso. Ele falou: não, eu conheço um lugar específico para isso. Isso em 1988, tá? Eu falei: qual? Ele falou: chama-se aeroporto. Você vai para o aeroporto, pega um avião e acha um americano maluco que pague para fazer isso. E, por coincidência, eu achei. Se chamava John Chapin, um dos maiores neurocientistas que eu encontrei na minha vida. Infelizmente, faleceu durante a pandemia, em 22, um dos melhores amigos que eu tive, além de ser meu chefe, né? E o John comprou a minha ideia. E o que vocês veem aqui, no lado esquerdo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, dá para ver? Aqui no eixo Y são células. No eixo X são 10 segundos de tempo. Esse é o primeiro registro da história da neurociência em que 100 neurônios foram registrados. A atividade elétrica de 100 neurônios foi registrada simultaneamente num animal, no macaco, que tinha que mexer o braço para coletar um alvo e receber uma recompensa, uma amostra de suco de laranja para ser recompensado pelo trabalho motor bem feito. E o que vocês veem aqui, cada barrinha vertical significa um disparo elétrico, um potencial de ação produzido por células distribuídas pela primeira vez na história em 5 regiões da parte mais superficial do cérebro, que chama-se córtex. Esse é o circuito frontoparietal que codifica os nossos movimentos no futuro. 300 milissegundos antes de eu mexer meu braço ou abrir minha boca para falar alguma coisa, tem lugar aqui. O senhor parece perdido. Tem aqui ou aqui? 300 milissegundos antes de um comportamento motor se iniciar, células, são milhões, centenas de milhões de neurônios nesse circuito que vai daqui até aqui, tem que disparar sinais elétricos para criar um programa motor que é remetido para a medula espinal, por exemplo, para o meu braço poder fazer isso. E ocorre que ninguém tinha registrado essa sinfonia cerebral com tantos neurônios ao mesmo tempo, a ponto, vocês não vão conseguir ver, mas
Se eu olho hoje, 25 anos depois, eu consigo ver aqui o momento exato, que é esse momento aqui, onde o cérebro decidiu que esse macaco ia mover o braço para a esquerda. Ou seja, nós descobrimos que era possível ler um sinal dessa rede neural em tempo real, e antes que o movimento se iniciasse, os nossos computadores eram capazes de identificar o padrão de disparo desses neurônios que iria produzir um movimento para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Ou seja, nós tínhamos uma janela de 1/3 de segundo aberta para registrar esses sinais e fazer algo com eles. E o nosso intuito, evidentemente, era tentar entender como é que o cérebro produz os movimentos mais elaborados possíveis a partir de padrões espaço-temporais elétricos como esse. Uma tarefa que há 100 e poucos anos a neurociência tenta realizar. Foi nesse instante que eu e o John decidimos que seria importante abordar esse problema de uma maneira diferente. Mas antes de entrar nessa abordagem, eu queria dizer o porquê é relevante se estudar tempestades cerebrais. Por que a neurociência tem qualquer relevância, tanto na minha vida como na vida de qualquer ser humano que habita esse planeta? Bom, primeiramente nós estamos falando do, até prova em contrário, até que o Mr. Spock despenque aqui e nos diga qual é a visão de mundo deles, esse é o único sistema, o sistema nervoso, que conseguiu olhar para o universo e criar uma narrativa do que é o que existe aqui fora. Porque essa é uma fábrica, o que a gente carrega entre as orelhas é uma fábrica de significado, de conferir significado, e é uma fábrica de extrair causas do mundo caótico que nos cerca. Então, até que o Dr. ou Mr. Spock apareça e nos diga que a teoria dele é melhor que a nossa, o que ele diria com certeza, se vocês conhecem e lembram do Mr. Spock, né, que ele vinha de Vulcan e sempre dizia que o que eles faziam em Vulcan era muito melhor do que nós fazíamos aqui. A única narrativa inteligente conhecida por nós do que existe ao nosso redor vem daqui. Então essa já seria uma razão absolutamente suficiente para dedicar uma vida toda a estudar o cérebro. Ocorre que existe uma razão ainda mais importante, talvez. No último levantamento publicado há 4 meses pela revista Lancet, um trabalho financiado pela Fundação Gates ao redor do mundo, se constatou que depois da pandemia, que não acabou, diga-se de passagem, ela continua por aí, o total de 3,4 bilhões de pessoas, ou 43% da humanidade, sofrem de algum distúrbio neurológico. Esse número não contém provavelmente mais 1 bilhão de pessoas que sofrem de distúrbios psiquiátricos ao redor do mundo. São só doenças, as 17 doenças neurológicas mais importantes. Parkinson, Alzheimer, derrame, lesão medular, enfim, epilepsia crônica. 3,4 bilhões. Para vocês terem a ideia, só na China, estima-se que 300 milhões de pessoas sofram de algum distúrbio do sistema nervoso central. O que isso significa é que em 2010, ou seja, 14 anos atrás, o mundo gastou por volta de 2,5 trilhões de dólares para cuidar de pacientes com distúrbios do sistema nervoso central. E a estimativa é que esse valor, em 2030, ascenda a 6 trilhões de dólares por ano. Ou seja, não há sistema de saúde no mundo capaz, privado, público, não interessa. Não há como, com os métodos disponíveis atuais, com as terapêuticas, as terapias e protocolos disponíveis atualmente, não há possível dar conta desse volume de pacientes. Para vocês terem uma ideia, em 2021, que foi o pior ano da pandemia, 11 milhões de pessoas morreram no mundo por causa de distúrbios do cérebro. Isso é a população da região de São Paulo, da cidade de São Paulo. Tá? 21 milhões de pessoas tiveram complicações neurológicas pós-Covid. 21 milhões. Tá? Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública. Eu chamei recentemente isso de uma pandemia silenciosa, porque ninguém fala sobre isso, não sai nenhuma matéria de televisão, não sai na internet, mas 1 de cada 2 de nós tem algum distúrbio do sistema nervoso central. Então, em 1999, 25 anos atrás, eu e o John propusemos que, com o recente advento de métodos
que nos permitiam registrar com implantes cerebrais crônicos, que duram anos, a atividade de centenas de neurônios simultaneamente, seria possível, para continuar estudando esse sistema de uma maneira completamente diferente, conectar a atividade elétrica que vem de um cérebro diretamente com artefatos como braços ou pernas robóticas, computadores ou até avatares de corpo, avatares virtuais do corpo humano, para que nós pudéssemos estudar em tempo real como é que um cérebro produz um programa motor e transfere esse programa para que um comportamento motor seja realizado sem a necessidade de se monitorar o corpo do indivíduo. O corpo que poderia ser de um animal de experimentação, como vocês vão ver, ou de um ser humano. Evidentemente, essa tentativa de criar uma ligação direta entre o cérebro e máquinas, e diga-se de passagem, este braço robótico não precisa estar nem no mesmo lugar que esse cérebro. Vocês vão ver daqui a pouco como nós fizemos um cérebro nos Estados Unidos controlar um robô humanoide no Japão em tempo real. Para todos os efeitos, esse braço robótico pode estar na superfície de Marte, que é um projeto futuro nosso, de ter um operador na Terra controlando um robô na superfície de Marte só com a atividade elétrica do cérebro dele. Tá? Mas o ponto principal aqui era criar uma nova metodologia para estudar o sistema nervoso central de uma maneira completamente nova, mas, ao mesmo tempo, como vocês vão ver em minutos, testar a possibilidade de se criar uma nova forma, um novo protocolo de neuroreabilitação para pacientes que não são capazes mais de transferir essas tempestades elétricas do cérebro para o seu próprio corpo. Pacientes, por exemplo, que sofreram uma lesão medular, que interrompe a via de comunicação entre o cérebro e o nosso corpo, de tal sorte que esse paciente fica paralisado, simplesmente não porque ele não consegue mais gerar as tempestades elétricas que eu mostrei para vocês, mas porque essas tempestades não conseguem ser baixadas para que os músculos sejam controlados diretamente. Tá? E foi aí, então, que nós começamos a desenvolver toda a sorte de tecnologias. Isso eu comecei em 1993. A primeira interface cérebro-máquina foi publicada numa das revistas da Nature em 1999, em ratinhos. No ano seguinte, em 2000, nós publicamos em macacos, ou seja, 24 anos atrás. E 10 anos atrás, nós conseguimos criar a primeira interface cérebro-máquina sem fio, wireless. Tá? Só, então, voltando aqui nesse diagrama, só para mostrar para vocês, uma interface cérebro-máquina é definida por isto aqui, o registro da atividade elétrica do cérebro, que pode ser ou com implantes dentro do cérebro ou com eletrodos na superfície do couro cabeludo, um sistema de computação que processa em tempo real os sinais que são produzidos, né, por esse cérebro, um sistema que produz os movimentos e feedback que é devolvido para o cérebro, seja ele tátil, auditivo, visual, que fecha o loop de controle. Ou seja, os operadores de uma interface cérebro-máquina usam a atividade elétrica apenas do cérebro para gerar movimentos e esse artefato devolve feedback de tal maneira que o operador tenha noção do que está acontecendo com esse sistema. Eu vou fazer rapidamente aqui, esses são os diferentes eletrodos que a gente desenvolveu ao longo de 30 anos. Por volta de 20 anos antes de certas companhias alegarem que estavam criando isso do nada, né, há meses atrás. Não vou nem citar o nome do rapaz, porque ele mal sabe onde o cérebro fica, o dono da empresa. E esses aqui são os sinais cruz, que a gente nunca tinha visto nessa magnitude. Esses são aqueles sinais elétricos que eu falei para vocês que era uma barrinha vertical. Esses são os potenciais de ação gerados por 242 neurônios registrados simultaneamente num macaco que aprendeu a controlar uma interface cérebro-máquina em tempo real. E esse aqui é o recorde que nós obtivemos com essa tecnologia. Essa é uma visão dos implantes, do topo, né, do implante. Os macacos vivem 9, 10 anos, viveram, né, 9, 10 anos com esse tipo de implante e nós nunca perdemos nenhum macaco. Nos 30 macacos que eu operei na minha carreira, todos viveram vidas muito satisfatórias. E aqui vocês veem
os 2.000 neurônios que nós registramos foi o nosso recorde histórico que nos possibilitou demonstrar para a comunidade científica que você podia ter um implante permanente, nos casos que isso fosse necessário, em animais de experimentação, por exemplo, que nos pudessem estudar animais na vida cotidiana etologicamente significativa deles. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro experimento histórico com macacos rhesus, que tem um cérebro o mais próximo possível do nosso, que nós podemos estudar em animais de experimentação. Esse aqui é um macaquinho que aprendeu a jogar um videogame, usando a mão para usar um joystick, como todos os nossos filhos e netos usam. E o jogo era o seguinte, aparecia um alvo na tela, e se ele levasse com o joystick um cursor de computador para dentro do alvo, ele ganhava uma gota de suco de laranja. E o que mais custava dinheiro nesse estudo era o suco de laranja, porque vinha do Brasil, que nós importávamos, não era da Flórida, era aqui de Limeira. E o macaquinho é o seguinte, enquanto ele aprendia a jogar o jogo, nós registrávamos, nessa época, 100 neurônios do cérebro em tempo real, mandávamos para uma parede, mais ou menos essa parede que vocês veem aqui do canto esquerdo, uma pilha de computadores que atuavam a ponto de que em 300 milissegundos, ou seja, menos de 1/3 de segundo, eles pudessem ler os sinais cerebrais, extrair desses sinais aquilo que é necessário para mover um braço, para ele jogar o joguinho, e mandar esse sinal em tempo real para um braço de computador, que estava numa outra sala do nosso laboratório. Qual era a ideia aqui? Primeiro, fazer o animal aprender o jogo. Enquanto ele aprendia a jogar o jogo, o nosso software aprendia a capturar o padrão cerebral correlacionado aos movimentos do braço. E a partir de então, no momento que o animal atingisse proficiência máxima e o programa de computação aprendesse no limite, o que nós fazemos é um truque. Nós removemos o joystick, ligamos a interface cérebro-máquina, e a partir de então, para ganhar o suco de laranja brasileiro que ele tanto quer, o macaquinho não pode mais mexer o corpo dele, não tem mais o menor sentido, porque o corpo dele não tem mais conexão com o cursor. Ele tem que imaginar o movimento, os nossos computadores têm que decifrar em tempo real o movimento, mover o braço robótico, porque a partir de então é a mão robótica que controla o cursor de computador. Tá? Essa é a definição de uma interface cérebro-máquina funcional. Bom, eu vou mostrar para vocês a nossa primeira macaquinha, Dona Aurora, que entrou para a história da neurociência por ser a primeira primata a basicamente libertar o seu cérebro dos limites físicos do seu corpo e agir no mundo só através do pensamento. Dr. Spock não conta, tá? Porque ele era de Vulcan. Então, este é o primeiro primata a ter aprendido a como controlar um artefato robótico sem mexer o próprio corpo, só imaginando os movimentos necessários para ganhar o suco de laranja. Então, primeiro, eu vou mostrar a vocês a Aurora jogando o joguinho. Vejam que ela é uma fanática viciada em videogame, com 99% de tentativas corretas. Vocês veem o braço da Aurora se mexendo aqui com precisão absoluta, não há um gasto excessivo de energia de forma alguma, porque ela tem que beber suco de laranja sem parar. Dona Aurora consumia meio litro de suco de laranja numa tarde, com mais de 1000 tentativas, como vocês veem. Enquanto ela estava realizando essas tentativas corretas de pôr o cursor dentro do alvo, vocês veem os cabos aqui, né? Esses cabos estavam levando a atividade elétrica de 100 neurônios do cérebro da Aurora no circuito frontoparental para os nossos computadores, que de lá mandavam comandos digitais, porque a gente transformava o sinal analógico em digital, para o braço robótico, que vocês vão ver daqui a pouco. Todo mundo entendeu aqui a tarefa? Pois bem, esse foi o momento histórico. Notem que agora o joystick foi removido. Okay? Dona Aurora não consegue mais jogar o jogo fazendo esse movimento. Para ela continuar controlando o cursor e colocá-lo dentro do alvo, ela só tem uma coisa a favor dela para tomar o suco de laranja. O que um colega meu chamou a força do pensamento. O pensamento não tem força, mas a frase é muito boa.
Então vejam o que aconteceu no momento que Dona Aurora se deu conta que alguém estava fazendo o trabalho motor por ela e que ela só precisava pensar para que direção e como chegar no alvo. Porque foi nesse instante que o cérebro de primata se libertou dos confins físicos do corpo, pela primeira vez. Então vocês veem que o jogo continua, o cursor continua indo para o alvo e o braço da Aurora não se mexe mais. Aliás, nenhum músculo da Aurora se mexe mais, a não ser os músculos da faringe, porque ela está ingerindo o suco de laranja e definindo para todos os propósitos no país que dizia que não existe free lunch. A Aurora provou que existe um free lunch. Você só precisa ter uma interface cérebro-máquina funcionando. Tá? O que vocês não veem nesse filme, eu vou mostrar agora, é o que está acontecendo na sala do outro lado, a sala ao lado da onde a Aurora estava localizada. Nela, esse braço robótico industrial de 8 graus de liberdade está sendo controlado diretamente pela mente da Aurora. E está realizando, a mão desse braço robótico está controlando aquele cursor que faz com que a Aurora receba a recompensa, o suco de laranja, literalmente, como sem mover nenhum músculo. Que era mais ou menos o sonho dos meus colegas de ensino médio do 3º ano do Colégio Bandeirantes, que era passar na prova sem nenhum esforço. Né? Deu certo, de certa maneira, para todos eles. Tá tudo. Aliás, até hoje, dos 38 alunos do 3º ano do Colégio Bandeirantes, 17 entraram na Medicina USP naquele ano. Ou seja, é o recorde histórico de todos os tempos do Colégio Bandeirantes. Isso antes do professor de História ser demitido. Né? Depois caiu. Bom, um ano depois, um colega nosso na neurocirurgia da Duke University, como eu tinha acabado de fundar o Centro de Neuroengenharia, que foi o primeiro do mundo, falou para mim, nós podemos testar a sua ideia em pacientes parkinsonianos que estão recebendo um implante profundo no cérebro para tratar o Parkinson terminal, que continua sendo a única terapia, apesar que eu vou mostrar algo para vocês que muda um pouco isso, a única terapia de pacientes terminais que estão congelados, não conseguem mais se mover, é fazer um implante para estimular uma área profunda do cérebro. Só que nesse implante, depois que o crânio é aberto, as membranas superficiais são abertas, como o córtex, o cérebro não tem dor, é a maior ironia do sistema nervoso central, que é o responsável pela sensação de dor, mas se você encostar no cérebro, o cérebro não sente nada. Os pacientes ficam acordados para ajudar o neurocirurgião a achar o spot correto desse estimulador. Nesse processo, nós conseguimos registrar até 50 neurônios simultaneamente nesses pacientes e fazer um joguinho igualzinho ao jogo da Aurora. Um pouco mais simples, porque era um ambiente neurocirúrgico. O paciente tinha que inicialmente mover um cursor no eixo X, e quando ele parou de se movimentar, ele tinha que mover esse cursor em diferentes direções, né, no eixo X, só mentalmente. E o que nós provamos é que por volta de 50 neurônios, nós conseguimos uma performance muito boa dos pacientes dentro do centro cirúrgico. E vocês podem ver aqui, em vermelho, em azul, é o movimento que ele fazia com a mão, e em vermelho é a reprodução do movimento com 50 neurônios registrados simultaneamente. Ainda tinha um pouco de ruído no sinal, mas a gente conseguia fazer uma previsão muito boa. Ou seja, um ano depois da Aurora, nós já tínhamos provado, 20 anos atrás, que seres humanos poderiam tirar vantagem de uma interface cérebro-máquina. Bom, aí o crescimento foi exponencial, né? Quando o mundo, porque esse estudo da Aurora foi capa do New York Times, saiu em todo lugar, e de repente se descobriu uma nova área da neurociência. E o que vocês estão vendo aqui é uma prima da Aurora jogando um jogo muito parecido, só que numa interface cérebro-máquina sem fio. E não são mais 100 neurônios, são 300 neurônios agora sendo registrados, e vocês veem que ela está jogando o jogo onde ela quiser. Ela vive num ambiente amplo, em que ela pode vir aqui, tomar um suco de laranja e assistir o seu videogame, né, naturalmente, jogando ele mentalmente. Aquele cursor que vocês veem está sendo movimentado pela atividade elétrica conjunta de 300 neurônios dessa nossa colega de trabalho, como diria o Silvio Santos. Né? E como vocês viram, os movimentos são muito mais finos, muito mais precisos,
porque o número de neurônios aumentou 3 vezes nesse período. Aqui foi uma evolução ainda maior, alguns anos depois, onde nós demonstramos que uma interface cérebro-máquina não precisaria nem controlar membros robóticos parecidos com o corpo do animal. Seria possível, por exemplo, e aqui foi o estudo que nós fizemos, usando uma interface cérebro-máquina sem fio, controlar um carro elétrico diretamente com a mente. Ou seja, essa é uma cadeira de rodas ajustada para ser um carrinho elétrico de um motorista. Vocês veem aqui a macaquinha no seu cockpit. Existem 2 motores nessa cadeira elétrica, um que faz a rotação da cadeira elétrica para a esquerda ou para a direita, e outro que faz a translação. E o que nós descobrimos é que os macaquinhos aprendem a controlar um objeto qualquer desde que eles têm um período de treinamento. E esse objeto é assimilado como a extensão do corpo desse animal para o cérebro do animal. Ou seja, todas as ferramentas que nós usamos no nosso cotidiano, as nossas bicicletas, automóveis, pianos, óculos, raquete de tênis, na realidade, no momento que a gente fica proficiente a usar essas ferramentas, o nosso cérebro assimila essas ferramentas como a extensão do mapa do corpo que existe em várias áreas do cérebro. Para todos os efeitos, as tecnologias que nós criamos passam a ser nossas tecnologias. Tá? Eu pediria para quem quiser sair da palestra, sair já, porque realmente atrapalha as pessoas ficarem saindo no meio do papo. Tá? Então, quem não tiver mais interesse, por favor, não tem problema algum. É tranquilo. Tá? Então, vou mostrar para vocês a primeira macaquinha motorista de uma interface cérebro-máquina. Aqui em branco, vocês estão vendo as posições de onde ela parte na sala do laboratório. Ela está controlando a cadeirinha só com o cérebro, e à esquerda, ela está coletando uvas num pod que a gente coloca e dispensa uvas para motivar que elas, basicamente, pensem em dirigir o seu carrinho em direção ao alvo que foi definido. Tá? Então, aqui vocês veem a câmera da frente, ela basicamente só precisa se mexer para coletar as uvas. Ela não precisa fazer nenhum tipo de movimento, porque ela está imaginando uma trajetória, e essa trajetória está sendo decodificada em tempo real e remetida para os motores da cadeira elétrica, que fazem com que ela consiga dirigir em qualquer espaço. Essa foi a primeira demonstração numa sala pequena, mas o nosso laboratório era conhecido por ter macacos andando pelos corredores do departamento, dirigindo as suas cadeiras elétricas, né, em tempo real. Para demonstrar que o que nós tínhamos descoberto era capaz de escalar tanto o tempo quanto o espaço, que é um fenômeno fundamental na neurociência moderna, como é que você consegue alterar as dimensões de espaço e tempo que o cérebro age, né, no mundo exterior? Em 2007, nós realizamos esse experimento em colaboração com uma empresa de robótica no Japão, a ETR Robotics, em que um animal, no nosso laboratório na Duke University nos Estados Unidos, na costa leste americana, usou a atividade elétrica do cérebro através de uma conexão de internet com o Japão, que era única na época, porque não havia internet de alta velocidade como a gente tem hoje. Essa foi uma conexão que nós criamos, bypassando todos os firewalls que existiam entre os Estados Unidos e o Japão, né? A gente nem sabe quem monitorou a gente nesse momento, porque era uma criação nossa. Nós pusemos um animal andando numa esteira, ou seja, ele gerava sinais no cérebro dele de andar de forma ereta, né? E esses sinais eram mandados por uma conexão de internet para um robô humanoide no Japão, que passou a ser controlado pela mente do macaquinho nos Estados Unidos. E nós tínhamos um sinal de vídeo que vinha do Japão, mostrando o robozinho andando, sendo projetado na frente do macaco. E o que aconteceu é que o macaquinho percebeu que ele não precisava ficar caminhando na esteira. Ele podia simplesmente parar e pensar em caminhar, porque ele só recebia recompensa quando o robô no Japão pisava no chão. Quando o pé do robô pisava no chão, o macaquinho aqui recebia recompensa dos Estados Unidos. E o que aconteceu, vou mostrar o vídeo para vocês. Primeiro é que o tempo necessário
para o sinal do cérebro desse macaquinho chegar na perna do robô foi mais rápido, do outro lado do mundo, do que o tempo desse mesmo sinal chegar nas pernas do macaco. Porque os nervos só conduzem a 120 metros por segundo no máximo. E, evidentemente, a nossa conexão era elétrica, né, via internet. Ou seja, era mais rápida a perna do robô se mexer no Japão do que a perna do macaquinho na própria Duke University. Isso significa que nós escalamos o tempo, nós diminuímos o tempo necessário para um comando elétrico do cérebro gerar um comportamento motor. E nós escalamos o espaço, porque o movimento final era feito do outro lado do planeta. Ou seja, a perna que se mexia sob o comando do cérebro estava no Japão, enquanto o cérebro que comandava estava nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês vão ver aqui que com quase 600 neurônios, os sinais melhoram muito. Né? O azul é o sinal real, por exemplo, o movimento da perna, de um músculo ou de uma articulação do macaquinho, e em vermelho é aquilo que os nossos modelos matemáticos conseguem prever em tempo real. E vocês veem que, nesse caso aqui, as duas curvas estão uma em cima da outra, porque a correspondência é quase perfeita. Tá? Claro, o número de neurônios aumentou, quase 650 neurônios, e os modelos melhoraram com o tempo, né? Os modelos matemáticos que nós usávamos. E aqui vocês veem dois diferentes robôs no Japão sendo controlados pelo mesmo cérebro de macaquinho. Esse aqui é um robô que está suspenso, e esse aqui é um robô autônomo. E em ambos os experimentos, quem controlava os movimentos era a nossa Aidoia, nossa macaquinha prima da Aurora, que estava nos Estados Unidos. Bom, com isso tudo, a gente percebeu que a nossa interface cérebro-máquina teria uma função ainda muito mais importante do que só estudar a forma como o cérebro funciona, o que já é razoavelmente importante. Por quê? Porque os pacientes que sofrem lesões medulares, como essa aqui, abaixo da lesão, o corpo fica paralisado, a pessoa não sente mais o corpo, não tem sinais táteis, porque elas não conseguem subir da periferia, e abaixo da lesão, que pouca gente sabe, é que as vísceras internas também sofrem com a falta de inervação. Ou seja, as pessoas têm problemas de obstrução intestinal crônica, elas têm problemas de esvaziamento da bexiga, disfunções sexuais. Abaixo da lesão, tudo para de funcionar, e o cérebro, quase que imediatamente depois da lesão, assume que o corpo acabou abaixo da lesão. Ele começa a esquecer que existe um corpo abaixo da lesão medular. Ou seja, esse mapa que eu falei para vocês do corpo humano que existe no cérebro, deixa de representar as áreas abaixo da lesão. Então, o que eu e o John Chapin propusemos em 2002? O cérebro, aqui em cima, não para de pensar em se mexer. As pessoas sonham que estão jogando futebol, estão correndo, que estão fazendo as atividades normais. Então, o programa motor está sendo gerado aqui. E o que nós propusemos nesse artigo de capa da Scientific American, em 2002, foi que, se a gente criasse uma interface cérebro-máquina que lesse o programa motor do cérebro desses pacientes, seria possível remeter os desejos, os comandos motores desses pacientes para um novo corpo, uma veste robótica, a gente não tinha nome naquela época, que esses pacientes usariam e que permitiriam que eles voltassem a andar sob o controle da própria mente. Tá? Eles não iam andar com o corpo deles, eles iam andar com uma nova veste que, de acordo com a nossa teoria, com o tempo de uso, à medida que eles fossem praticando, seria assimilada pelo cérebro como um novo corpo. E aí a coisa ficaria lisa. Né? Eles tratariam essa veste robótica como se fosse um novo corpo. Para isso acontecer, primeiro eu tive que fazer um pequeno desvio e criar um projeto chamado Campus do Cérebro, que está localizado na periferia, na região metropolitana de Natal, na cidade de Macaíba, onde nós tínhamos uma proposta, e temos ainda, nós acabamos de completar 20 anos do projeto, e ainda estamos vivos, o que é um fenômeno no Brasil, mas estamos lá ainda, de se criar
algo que não existia nem aqui em lugar nenhum do mundo, que é a ciência como um agente de transformação social. Ou seja, usar a ciência num lugar com um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, para não só desenvolver ciência, né, mas promover a melhora das condições sociais da população ao entorno desse campus. Porque é muito comum aqui no Brasil e no mundo inteiro você ter campos maravilhosos, como o nosso lá da Duke, e você atravessa a rua e está numa das áreas mais pobres e violentas da cidade. Isso é muito comum nos Estados Unidos, é muito comum no Brasil também. Eu morei, quando fazia meu doutorado aqui na USP, em Osasco, na fronteira com Osasco, do lado da USP. Ninguém tinha a menor ideia do que acontecia quando você cruzava o portão e entrava na USP. Meus vizinhos não tinham a menor noção do que acontecia, porque a universidade nunca se abriu para a sua comunidade, das comunidades ao seu redor. E aqui, eu não tenho tempo para falar disso, mas eu publiquei um livro chamado Made in Macaíba, que conta essa história toda, onde nós criamos um projeto chamado Educação para Toda a Vida, que hoje atende 60 mil mulheres no pré-natal por ano, de graça, pré-natal de altíssimo nível, porque o primeiro componente desse projeto de educação, para nós neurocientistas, começa no pré-natal das mães das crianças, que seriam nossas alunas, porque nós também criamos um projeto de educação científica acoplado a essa clínica, essa centro de saúde da mulher. Nós começamos, então, com um centro de saúde, prestando pré-natal para mulheres gestantes de alto risco. Como eu disse, hoje nós atendemos 60 mil mulheres por ano. E acoplado a elas, nós criamos, no turno oposto da escola pública da região metropolitana de Natal, escolas de ciência para crianças do ensino médio. Durante 10 anos, nós atendemos 12 mil crianças, chegamos a ter 1.500 crianças por ano nesse currículo de educação científica que não tinha aula teórica, era só aula prática. Nós criamos uma escola em Macaíba, perdão? Ensino médio ou no Fundamental 2? Ele começa no Fundamental 2 e vai até o ensino médio. Eu falo ensino médio porque o meu sistema de raciocínio ainda é dos anos 80, né? Ali era grupo escolar, colegial e universidade. As novas siglas eu ainda não me atinei a elas, mas é isso mesmo. Crianças de 12 a 16 anos. Pois bem, essas crianças aprendiam ciência como eu faço ciência, na prática. Eu falo sempre isso porque é uma coisa que foi revolucionária. Essas crianças aprendiam equação de segundo grau lançando foguete de garrafa PET no quintal da escola, porque daí você nunca esquece o que é uma parábola, tá? Elas aprenderam o teorema de Pitágoras na marcenaria da escola, fazendo triângulo retângulo, porque daí você também nunca esquece que o triângulo de Pitágoras, 3, 4, 5, né, que eu tinha que decorar isso no Bandeirantes, ele escala. Se você multiplicar os lados, qualquer triângulo com múltiplo desses 3, 4, 5, você vai achar o mesmo teorema de Pitágoras. Então, esse foi um projeto revolucionário que chegou ao fim durante o governo Temer, quando o então ministro da Educação, que eu nem gosto de pronunciar o nome, chegou e mandou no final do ano, às vésperas do Natal, que não era prioridade educação científica na periferia de uma escola, de uma cidade do Nordeste. Tá? Veio gente do MIT, gente da Universidade de Amsterdã, gente de todos os lugares do mundo para ver a revolução que estava acontecendo na cidade de Natal, porque de repente o IDEB, da cidade de Macaíba, de Natal e de Serrinha, na Bahia, onde nós criamos uma terceira escola, explodiu. Porque essas crianças começaram a perceber que o aprendizado não era uma obrigação, era um prazer. Né? O que é o grande salto, quando você muda o frame de referência do porquê vocês estão aqui sentados numa escola, numa universidade estudando, né? a coisa explode. E é fácil de fazer. Você só precisa dar voz às crianças, no caso. Né? Pois bem, eu precisei criar toda essa estrutura. Ao fundo, vocês veem o nosso instituto de pesquisa, são 16 mil metros quadrados de neuroengenharia, para criar esse projeto, chamado-se Andar de Novo, que foi a tentativa, que continua até hoje, já tem 10 anos, de levar para a prática clínica tudo o que eu acabei de mostrar para vocês do ponto de vista de pesquisa básica. Ou seja, fazer alguém andar novamente, alguém com uma lesão medular, usando uma interface cérebro-máquina, só que dessa vez, quando eu comecei a conversar com pacientes, 15 anos atrás, eu me dei conta que a vasta maioria dos pacientes paraplégicos, por exemplo, não queriam saber de nenhum implante na cabeça.
porque eles não são trouxas, eles sabem que tem um risco, tem uma neurocirurgia, né, que pode infectar, que pode rejeitar o implante, toda sorte de complicações. Então, nós decidimos optar por um método não invasivo, usando uma técnica que é conhecida há mais de 100 anos, chamada eletroencefalografia, só que muito mais moderna hoje em dia, e permite que você use uma touca de natação, né, com eletrodos planos que se apoiam no couro cabeludo e que registra a atividade elétrica do cérebro, que funciona para os nossos meios. Para fazer isso, nós criamos um consórcio internacional sem fins lucrativos que construiu a primeira veste robótica de membros inferiores controlada diretamente pelo cérebro. Isso só aconteceu porque mais de 150 pessoas de mais de 25 países em 5 continentes abriram mão das suas patentes, do seu tempo, não cobraram e trabalharam durante 2 anos para que esse projeto pudesse ser demonstrado ao mundo na abertura da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Esse aqui era o nosso objetivo. Um ilustrador americano criou para nós esse videoclipe mostrando qual era a ideia de usar uma interface cérebro-máquina para que um paciente paraplégico pudesse sair de uma cadeira de rodas e caminhar no centro do campo, no estádio. Não era o estádio correto, né? Era o estádio incorreto, mas isso não dá para controlar no Brasil. E dar o chute de abertura da Copa do Mundo. Bom, esse aqui é a primeira versão do Santos Dumont 1, que é o nome do nosso exoesqueleto, que foi construído especificamente para a abertura da Copa do Mundo. É quase como você construir uma nave espacial para pousar na Lua, né? A diferença é que nós tínhamos 1 ano e meio para construir isso do nada, e foi construído. Ele está na 3ª versão, como vocês vão ver. Isso é só para mostrar que existem diferentes sinais que você pode tirar do cérebro. Em vez da gente estar usando o método que eu mostrei para vocês nos macaquinhos, nós usamos o método não invasivo, que não tem nenhum risco, é seguro, barato e funciona. Para isso, nós selecionamos 8 pacientes inicialmente aqui no Brasil, que tinham lesões crônicas completas, ou seja, eram paraplégicos completos do nível da lesão para baixo, todas lesões torácicas, e começamos a pôr eles num treinamento que envolvia combinar uma interface cérebro-máquina, como vocês viram com a Aurora, com um ambiente de realidade virtual, onde eles usavam a mente deles para controlar um avatar de jogador de futebol andando num gramado virtual. E cada vez que o jogador pisava no gramado virtual, os pacientes recebiam nos braços o feedback tátil, uma onda de pressão que descrevia o pisar e o andar do avatar no chão. Por quê? Porque nós queríamos informar o cérebro, ou talvez iludir o cérebro, que aquele corpo tinha pernas de novo. Eram virtuais no primeiro momento, mas eles conseguiam andar. E ocorre que em todos os 8 pacientes, quando eles recebiam esses estímulos táteis no braço e viam no óculos de realidade virtual um avatar caminhando, o cérebro falava para eles, são as suas pernas que estão andando. Nós geramos uma sensação de membro fantasma em todos esses pacientes. Apesar do estímulo tátil ser devolvido nos braços, a percepção deles é que as pernas deles tinham voltado a andar, porque o cérebro deles começou a acreditar que eles estavam andando de novo. Isso foi vital para a recuperação deles. Então aqui é o pé do exoesqueleto, com sensores de pressão, porque cada vez que eles andavam no exo, uma onda de pressão era gerada no pé e era entregue no braço, pelo mesmo mecanismo que eu acabei de mencionar. Aqui é uma das nossas pacientes treinando no estádio virtual. Vocês veem o avatar dela andando e cada vez que pisa no gramado virtual, no braço vocês conseguem ver o aparato tátil, que nada mais são do que vários vibradores de telefone celular que a gente pôs num velcro e colocou no braço para ter esse feedback tátil. Pois não. Que tipo de algoritmo é usado para interpretar esses sinais cerebrais? Eu chego lá. São métodos super triviais hoje em dia. Estatística multivariada, coisas absolutamente simples. Lineares, inclusive. Tá? E tudo isso culminou nesse dia, quando o nosso primeiro paciente, paraplégico há vários anos, lesão completa torácica, pela primeira vez andou usando um exoesqueleto controlado pela mente. Então vocês veem aqui,
ele está imaginando o movimento e ele está alternando que hemisfério que ele está ativando para ativar uma ou outra perna. E cada vez que ele pisa no chão, uma onda de pressão é entregue no braço e ele basicamente caminha e sente para o cérebro dele que são as pernas dele que estão pisando no chão, não o exoesqueleto, tá? Todos os 8 pacientes tiveram a oportunidade de treinar no exo e caminharam. Todos eles ficaram proficientes. Na realidade, nós temos um grupo muito maior de pacientes que eu vou descrever em momentos. Esse aqui é só uma... Eu não tenho o vídeo da Copa porque a FIFA nunca liberou o copyright do vídeo para nós. Né? Apesar de nós termos feito a abertura da Copa, né? Eu juro por tudo que é sagrado, que eu estava lá atrás do Juliano. Né? O que vocês estão vendo aqui é na subida da rampa do estádio na Zona Leste, no Itaquerão, o Juliano chegou para mim e falou, estava um barulho, 65 mil pessoas no estádio, 1 bilhão de pessoas assistindo pela internet, pela TV. O Juliano falou, eu preciso fazer mais um chute. Ele já tinha feito 57 chutes no estádio, ao ar livre, e acertado 55. O que é uma taxa de sucesso muito maior do que o Fred, que era o centroavante da seleção brasileira na Copa de 2014. Né? Muito, muito maior. Mas ele chegou na hora H, apesar de ser um cara super calmo, super frio, por isso que ele foi escolhido para dar o chute, porque ele era absolutamente tranquilo, ele pediu para dar um chute na rampa, antes de entrar no estádio. E o que vocês vão ver aqui são esses LEDs, os LEDs que a gente pôs em azul, para mostrar para o público que o exo estava funcionando com o controle da mente dele, porque ele está agora imaginando o chute, o meu aluno pôs a bola e ele chutou a bola, e o que ele não sabia na hora do chute na Copa do Mundo, que segundo a TV chinesa foi vista por 1,2 bilhões de pessoas, mundo afora, nós tínhamos posto um sensor de pressão secreto que nós nunca usamos na ponta do pé do exoesqueleto. Ou seja, quando ele chutou a bola, o braço dele recebeu o impacto da pressão e o cérebro do Juliano gerou a imagem de que ele estava chutando uma bola de novo depois de 10 anos numa cadeira de roda. Na hora do chute, quando a gente correu para cumprimentar ele, e ele estava berrando que nem um louco, né, no meio, parecia um gol para nós, ele não estava gritando, eu fiz, que gol, deu certo, ou qualquer palavrão, ele estava falando aos berros, eu senti a bola. Porque uma lesão medular é muito mais do que só não se mexer. Em estudos recentes, que eu não posso falar ainda porque estamos terminando para ser publicados, nós descobrimos que, à medida que o tempo passa, os anos passam, a lesão medular produz uma contração de múltiplas funções cognitivas, inclusive a noção de espaço exterior. O espaço some. O cérebro passa a acreditar que não existe mais nada aqui fora. E você vê atrofia de múltiplas áreas que, em teoria, não tem nada a ver com controle motor. Áreas auditivas, visuais, áreas límbicas. Mas o que está acontecendo é que é como se o mundo colapsasse ao redor daquela pessoa que está confinada numa cadeira de rodas. E aqui nós começamos a ver algo que ninguém jamais tinha visto. Porque 1 mês depois da Copa do Mundo, todos os pacientes voltaram para o exame neurológico, que era obrigatório a cada 3 meses, e durante anos o exame neurológico era sempre o mesmo. Lesão medular, nível X, nada funcionando para baixo da lesão, só que quando o Juliano chegou no laboratório 1 mês depois da Copa, nós fomos fazer o exame, eu acho que o Juliano é esse aqui, nós fomos fazer o exame do Juliano e o que nós notamos é que o neurologista chegou para mim e falou, olha, tem algo errado acontecendo porque o Juliano não é mais um T4, T4 é aqui, tá? A lesão dele era T4 por 10 anos. Ele agora é T11. Eu falei, não é possível. Como é que é possível isso? Ele falou, não, a lesão desceu. Ele tem sensibilidade a nível de T11, ele está movendo coisas, ele tem função visceral abaixo de T11, até T11, algo aconteceu. Eu falei, não, vamos ver todo mundo. E começamos aí, paciente por paciente, ficamos 1 ano esperando para ver o que estava acontecendo. E, para nosso choque, os pacientes começaram a ter uma recuperação neurológica parcial, que nunca havia sido documentada em lesões medulares crônicas depois de anos, 10, 8, 9 anos, como é o caso aqui. Eles começaram a ter uma recuperação da sensibilidade corporal abaixo da lesão, começaram a controlar voluntariamente, parcialmente, músculos das pernas.
E começaram a ter controle da bexiga, controle do intestino. Algo que eles não experimentavam, em alguns casos, há mais de uma década. A ponto de que, depois de 28 meses de treinamento, a média de recuperação foi de 10 segmentos da medula espinhal para baixo. Ou seja, eles começaram a sentir um corpo que não existia até o começo do treinamento. Só que o meu professor de neurologia aqui, o professor Lefebvre, sempre dizia para mim, 40 anos atrás, se você encontra uma melhora tátil, você tem que procurar uma melhora motora. E foi exatamente o que nós começamos a notar. Marrom escuro é paralisia completa, tá? Você não mexe em nada. Branco é quase normal. Aí vocês começam a ver o progresso desses pacientes ao longo do tempo, em termos de recuperação do controle voluntário dos músculos da perna, os membros inferiores. E aqui é um exemplo de uma paciente do que nós vimos de queixo caído, porque nunca havia sido documentado na literatura. Depois de 22 meses de treino, uma mulher com 13 anos de lesão medular, quando eu pedi para ela tentar andar, ela começou a andar no ar. Algo que nós tínhamos tentado fazer com eles meses antes e nada acontecia, né? Ela está suspensa, ou seja, nós estamos dando um apoio gravitacional, e eu pedi para ela caminhar. E ela ficou 1 hora caminhando no ar na minha frente. Tá? Minha mãe, que é escritora infanto-juvenil, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, porque ela já vendeu 5 milhões de livros, e eu tive que sair do Brasil para não ser o filho da dona Giselda. Né? Na véspera do chute da Copa do Mundo, 2 dias antes, eu fui jantar na casa dela, né? Ela e meu pai. E minha mãe lá, servindo o jantar, né? Eu todo animado, imagina, depois de 1 ano e meio, faltam 2 dias e tal. Dona Giselda serve o jantar e vira assim para mim, só tem uma coisa para dizer para você, meu filho. Depois você conta para ela. Se não funcionar, nem mamãe salva. Bom, 1 semana depois, quando eu tinha me recuperado do que aconteceu, eu voltei para jantar de novo. E não é Dona Giselda que faz o jantar, porque isso seria um crime contra a humanidade. Vinha o jantar. Dona Giselda vira para mim e fala, parece que funcionou. Né? Meu pai foi um pouco mais gentil. Né? Ele falou, o seu competidor se chama Cosme e Damião, que são os santos que fizeram gente andar na Idade Média. Né? Então, eu achei mais simpático, mas de qualquer maneira, o que aconteceu aqui que vocês estão vendo, esse slide jamais tinha sido publicado na literatura neurocientífica clínica. Os pacientes, todos os 8 pacientes, uma paciente abandonou o protocolo com 12 meses porque mudou da cidade de São Paulo, mas os outros 7 eram todos paraplégicos completos. Ao final do treinamento de 28 meses, eles eram paraplégicos parciais. Essa migração de Ásia A, que é a classificação americana para paraplegia completa, para a Ásia C, nunca havia sido documentada dessa forma. Tá? Bom, alguns desses pacientes tiveram uma melhora tão absurda que eles não precisavam mais do exoesqueleto para caminhar meses depois do treinamento. Esse é um deles. Vocês estão vendo aqui, é um paciente que era Ásia A, lesão torácica 7, aqui alta, e depois de 28 meses de treinamento, só com o uso de um carrinho, um andador, um aporte de sustentação e uma pequena estimulação elétrica na superfície da pele, esse paciente conseguiu andar por si só. Tá? Esse e outros pacientes ficaram muito próximos de chegar à Ásia D, que é o nível mais brando de lesão medular que você pode estar. Ásia E somos nós, que andamos sem problema nenhum. Tá? Só que, apesar de tudo isso, isso foi publicado, saiu nas maiores revistas. Em 2016, o artigo com a moça que vocês acabaram de ver e os outros 7 pacientes foi capa da revista Nature, do site da revista Nature, atingiu 93 milhões de visualizações. Até hoje é o artigo mais visualizado online da história da ciência brasileira. Mas o que nós passamos aqui no Brasil, gente reclamando do uniforme do Juliano, gente reclamando da transmissão da televisão, que nós não tínhamos controle nenhum. Né? A FIFA não foi gentil a ponto, nem a organização da Copa, de nos dar um microfone no estádio para esclarecer
Nós tínhamos tudo preparado, um texto escrito para esclarecer para o mundo o que estava acontecendo. Eu só fui descobrir da audiência disso indo para a China, para falar na TV chinesa estatal para o país inteiro, no dia 12 de junho de 2017, quando eles celebraram o aniversário do chute da Copa. Tá? Pois bem, nós continuamos a trabalhar. Esse é o nosso Centro de Neuroreabilitação no Instituto em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Só que, de repente, aconteceu uma coisa muito curiosa. Primeiro, esse é o protótipo que eu mostrei para vocês. Primeira geração. Essa aqui é a quarta geração. Esse aqui é a Ferrari dos exoesqueletos, esse aqui é o Fusca. Tá? Esse Fusca hoje custa $10.000. E ele permite que uma pessoa faça tudo o que vocês viram na Copa do Mundo a um custo muito menor, usando apenas um telefone celular em vez desta central de controle de 20 quilos nas costas. Hoje ele é operado por um telefone celular. Então aqui tem um dos nossos pesquisadores nos Estados Unidos. Vou mostrar para vocês ele operando esse Exo. Ele não é paraplégico, ele só está testando aqui. Vocês veem que ele tem... A touquinha mudou, né? Parece um capacete de moto agora pela metade. Esse é o Exo. Esse é o telefone celular que controla todo o aparato eletrônico. E, basicamente, esse é um equipamento de baixo custo que nós vamos disseminar pelo mundo afora. Por que pelo mundo afora? Porque, logo depois da Copa, eu recebi um telefonema muito curioso, que eu pensei que era um trote, mas não era. O presidente do maior hospital de neurologia da China chegou para mim e falou: olha, nós vimos a demonstração, nós queremos montar um laboratório da sua fundação brasileira aqui em Pequim. E eu falei, bom, aventura por aventura, uma mais, uma menos, né? O máximo que pode acontecer é não dar certo. E o que vocês estão vendo aqui, em 2019, aliás, eu escapei da pandemia na China por 3 semanas. Tá? Em Pequim, esse é o nome da minha fundação no Brasil, a Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa, que completou 20 anos ano passado. Essa aqui é a entrada do nosso laboratório, que eu visitei o ano passado, em Pequim, onde nós começamos a implementar o protocolo de neuroreabilitação andar de novo em pacientes chineses, evidentemente com um número de pacientes muito maior do que nós pudemos fazer no Brasil. Essa é uma esquiadora muito famosa nos Estados Unidos que caiu num acidente de esqui e ficou paraplégica treinando com o nosso protocolo. E o que é muito curioso é que aqui no Brasil, por causa das restrições que a FIFA nos impôs e a comissão de abertura da Copa do Mundo, que nunca teve a vontade de ter a nossa presença roubando a cena daquele show mequetrefe que foi feito na abertura aqui no Brasil, né? Quando a gente fez a demonstração, com todos os limites, na lateral do campo, a televisão brasileira mostrando 10 segundos, 15 segundos, todo mundo reclamou, não, mas você tem aquele videoclipe, que a moça no videoclipe levanta da cadeira, sai andando e chuta a bola, isso não aconteceu? Não aconteceu? Eu falei, bom, não aconteceu no nosso laboratório aqui no Brasil, não aconteceu na abertura da Copa porque não deixaram. E não deixaram a gente criar as condições necessárias de proteção. Pois bem, eu esperei 10 anos, mas como bom palmeirense, espírito de porco, a teimosia é infinita, né? Então, para aqueles que achavam que isso não aconteceu, eu só queria mostrar a melhor paciente do nosso estudo chinês que está para ser publicado, fazendo exatamente aquilo que nós prometemos, sem nenhum exo. Porque a recuperação dela foi tão absurda, a recuperação clínica dela foi tão fora da curva, que hoje ela anda com essas pequenas órteses aqui na parte inferior da perna, com um carrinho que custa $50. Dá para comprar mais barato no eBay, se vocês quiserem. Tá? Quando eu vi isso em Pequim, em outubro do ano passado, eu falei, não dá nem para acreditar. Mas se ela está fazendo isso no laboratório, nós temos que mostrar que hoje ela anda em qualquer lugar. Então, os meus colegas chineses levaram ela na calçada do Templo da Paz, que é o maior templo da cidade de Beijing, além de levar para o Ninho do Passarinho, que é o estádio onde a Olimpíada de Pequim se deu, e que vocês vão ver, é a mesma paciente caminhando na rua, na calçada de paralelepípedo do Templo da Paz em Beijing, que não é plana, tá?
não é a calçada suíça. É uma calçada em Pequim, construída na Idade Média. E vocês podem ver que ela, com esse carrinho e a órtese, depois de ser uma lesada medular completa por 19 meses, voltou a caminhar. Me acreditem, não foi fácil esperar 10 anos para poder mostrar isto aqui, porque era isso que nós queríamos ter mostrado aqui no Brasil e não tivemos a permissão, porque o Brasil tem um péssimo hábito. Já que está a vice-reitor aqui, nós temos que reivindicar o aquecimento das salas da PUC, porque tá frio aqui. É. Se o centro acadêmico precisar de um apoio, contem comigo, tá? Enfim, o que isso mostrou é que é muito difícil você inovar no Brasil. É muito difícil você querer fazer algo diferente fora da curva, porque é quase que um atavismo, é quase como um efeito colateral do nosso processo de colonização. Cada vez, e alguém contou isso para mim hoje, eu sempre uso essa comparação, foi uma coincidência que alguém mencionou a mesma coisa. No Brasil, nós temos a cultura do caranguejo do pote. Vocês conhecem essa história? Você põe um monte de caranguejo no pote para ferver, claro, infelizmente eles vão morrer porque tem que ferver os menininhos lá. Se um caranguejo acha uma forma de começar a sair do pote, os outros puxam. Porque imagine que alguém vai escapar. Imagine que alguém vai escapar do pote de mediocridade, entendeu? É impossível, não dá. Para fazer troço desse, você tem que falar inglês, você tem que ter nascido em Boston, tem que estar no MIT. Você entende? Não dá para ser algo que vem da Bela Vista, que fica aqui do lado, tá? E esse é um dos maiores problemas do nosso querido Patropi. É a dificuldade de aceitar que é possível fazer algo diferente fora da média. Falando português, ter nascido aqui e fazendo aqui. Né? Porque essa demonstração poderia ter sido feita na abertura da Olimpíada, poderia ter sido feita no Super Bowl, as propostas existiam. Mas ela foi planejada para mostrar para o mundo, na abertura da Copa do Mundo, no país do futebol, que o Brasil é mais do que futebol. E eu adoro futebol, diga-se de passagem, mas é mais do que isso. Então, eu termino dizendo para vocês que o EXO evoluiu. Recentemente, nós anunciamos a criação de um centro de neuroreabilitação no maior hospital italiano, na cidade de Milão, no San Rafael Hospital, onde nós vamos implementar a primeira interface cérebro-máquina não invasiva genérica. Não só para medulados ou lesados da medula espinal, mas pacientes com Parkinson, derrame, Alzheimer's, toda sorte de doenças neurológicas, inclusive as 17 principais que explicam os 3,4 bilhões de pessoas. Porque isso é parte agora de um novo projeto, que é o herdeiro do projeto Andar de Novo, que eu chamei de Treat 1 Billion. O nome está um pouco atrasado, porque ele é baseado na última análise da Organização Mundial da Saúde, em 2019, antes da pandemia, que dizia que existia 1 bilhão de pessoas com lesões do sistema nervoso central. Esse número já foi multiplicado 3,5 vezes desde então. Mas a missão é desenvolver, a nossa missão, interfaces cérebro-máquinas, como vocês viram, não invasivas, com baixo risco zero, custo muito baixo, para que eles possam ser disseminados ao redor do planeta para tratar pessoas, como vocês viram, com distúrbios que eram considerados, quando eu fui para a Faculdade de Medicina, 45 anos atrás, até vontade de chorar, considerados intratáveis. O mesmo professor que eu citei aqui, o professor Lefebvre, quando eu falei que eu ia fazer neuro, ele virou para mim: faça o que você quiser na vida, só não vá fazer tratamento de lesados medulares. Eu falei: mas por quê, professor? Porque ele falou: você nunca vai ver ninguém andar de novo. Eu vi. E a visão nossa é que, ao criar uma rede como a Itália, a China e outros países ao redor do mundo, nós tenhamos a chance de levar para milhões de pessoas que não têm hoje nenhuma esperança de se recuperar de doenças que atingem a todas as nossas famílias. Meu avô faleceu de Parkinson, minha avó teve um derrame, enfim. O cérebro e doenças do cérebro fazem parte da nossa vida. E a nossa missão daqui para frente, uma vez que eu, graças ao Big Bang, não tenho mais que responder ao chefe de departamento, diretor da faculdade, reitor, presidente, tudo isso foi embora da minha vida, eu posso agora me dedicar
a realmente fazer o que eu acho que é a missão de qualquer cientista, que é disseminar todo o seu conhecimento para o bem da humanidade. Muito obrigado. Novamente, em nome do Centro Acadêmico 22 de Agosto, eu agradeço pela presença do professor. Acho que todo mundo aqui sai emocionado. E só tenho 2 informes para dar para vocês. O primeiro é, os certificados de horas complementares vão ser postados no Stories do Instagram do CA, que é CA 22 de Agosto, e vocês podem emitir esses certificados. E o segundo recado é, queria agradecer a presença de todos, discentes e docentes, em especial da professora e agora vice-reitora Carla Long, eleita em pleito, vice-reitora Carla Long, e do professor e de todos os convidados. Muito obrigado e que vocês tenham os melhores 5 anos da vida de vocês a todos os calouros de Direito do segundo semestre de 2024. Obrigada.